Bora, crianças, vamos continuar. Então, meninos, em território brasileiro, salvo disposição em contrário, 45 dias. Fora do território brasileiro, parágrafo 1º da lei de introdução, 3 meses. Só que aí não fala 3 meses salvo disposição em contrário, então seria 3 meses de qualquer forma, tá? Primeira coisa óbvia, não vamos imaginar que nós estamos fazendo lei para vincular comportamento estrangeiro. A ideia não é essa. Entender isso é em outro caminho, é entender o seguinte, a rigor, o que está escrito na lei de introdução? Está escrito assim, olha, vocês aí fora do Brasil, se, como e quando vocês vão observar a lei brasileira, é problema de vocês. Mas nós, brasileiros, vamos entender que para vocês está valendo depois de 3 meses da publicação oficial. Se por alguma razão vocês vão observar, é problema de vocês. Nós não estamos criando lei para mexer na soberania de ninguém, não. Mas nós aqui vamos entender que se vocês forem observar, para vocês está valendo depois de 3 meses, tá? Se o período de vacácio for superior a 3 meses, aí a ideia é que vai entrar em vigor simultaneamente, dentro e fora do Brasil. Assim como o Código Civil foi 1 ano, né, de vacácio, então você não vai pensar que o Código Civil, depois de 3 meses, teria entrado em vigor na Argentina, para 1 ano depois entrar em vigor no território brasileiro. Não tem lógica. Então, se passar de 3 meses, como o Código Civil, então entraria em vigor simultaneamente dentro e fora do Brasil. Ah, por que não foi 1 ano aqui e 1 ano mais 3 meses fora? Porque não precisa. Se o legislador acha que 3 meses dá, já passou 1 ano, já deu. Certo? Outra coisa, entra em vigor simultaneamente em todo o território nacional. Para perguntar isso no Rio Grande do Sul. Isso chama-se princípio da vigência sincrônica ou da vigência isócrona. Algum louco pode escrever isso um dia numa prova. A lei entra em vigor simultaneamente em todo o território nacional. Por quê? Isso era diferente antes? Antes era a vigência progressiva. Quanto mais próximo do Distrito Federal, mais rapidamente a lei entrava em vigor. Nossa, então quem estava em Brasília era rápido. Não, filho. Nessa época o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, não era Brasília, não. Brasília é de 61. 61 já era vigência sincrônica. Então entrava em vigor, salvo disposição em contrário, entrava em vigor em 5 dias no Rio de Janeiro, em 10 dias na Guanabara, em 30 dias nos estados litorâneos em São Paulo e em 100 dias no resto do Brasil. Então tinha uma lei que estava valendo em São Paulo e não valia em Goiás. Ou em Minas. E era lei, mesma lei, bonitinho. Até o Diário Oficial chegar aqui, né, em lombo de burro, demorava. Era isso. Isso dá insegurança jurídica feroz, né? Porque ficava um trem bagunçado. Então você criava essas situações e foi bom, depois de 30 dias já está valendo. Porque nos estados litorâneos ia de barco, era mais fácil. Mas isso caiu logo depois, assim, isso aí década de 20 já tinha caído. Já tinha melhorado um pouquinho a comunicação. Mas antes era o princípio da vigência progressiva. E isso não existe mais, princípio da vigência sincrônica, tá? Outra coisa, depois a gente vai puxar um outro negocinho aí. Oi. Isócrona. Isso. Nada. É sinônimo. Pode falar vigência sincrônica ou isócrona. Esse crona vem de cronos, né? Que é tempo em grego. E iso é igual em grego. Tranquilo? Meninos, seguinte. Então tá, né? 45 dias salvo, disposição em contrário e tudo. Deixa eu até ver onde é que está isso aqui, se eu não estou pulando. Mais ou menos pulando, mas aguenta aí. Vai dar certo. Os 3º e 4º parágrafos do artigo 1º da lei de introdução. Eles costumam cair literal. Então eu coloquei no slide a redação literal deles, tá? Lembra que nós estamos falando de uma lei da década de 40, então a redação não é das melhores, tá?
Mas é só você pegar essa palavrinha correção, aqui, ó, troca correção por alteração, que aí fica fácil de entender. E é tranquilo entender isso aqui. Porque, olha só, a lei é publicada. Vai passar o período de vacácio para ela entrar em vigor. Então, publicação, vigência. Ok. O que é essa ideia do parágrafo 3º, parágrafo 4º? Eu publiquei uma lei. Antes da lei entrar em vigor, eu quero fazer alguma alteração, eu publico de novo a lei. A mesma lei. E aí eu conto o prazo de vacácio, que tinha sido definido, eu conto novamente da nova publicação. Então vamos imaginar que publicou a lei 13.400. Aí está vindo aqui, bonitinha, ela tem um período de vacácio, sei lá, de 120 dias. Tá bom. Aí chegou num ponto aqui, a gente resolveu fazer uma alteração na lei. A gente publica de novo a lei 13.400, com a alteração que se quer fazer, e a partir daqui a gente conta novamente o período de vacácio, que nesse exemplo que nós estamos usando é 120 dias. Podia ser 90, 180, estou usando um exemplo, tá? Você publica de novo a mesma lei. Agora, depois que uma lei já entrou em vigor, vamos supor que essa 13.400 já entrou em vigor, a gente quer fazer uma alteração na lei. O que a gente tem que fazer? Não, tem que fazer uma nova lei. Aí você vai publicar, sei lá, a lei 15.700. Normalmente vai vir escrito assim nessa lei. A lei 13.400 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, tal coisa. Artigo 20, inclui o artigo 27A. Traz as alterações. E aí essa lei, ela vai ter ou não o período de vacácio que achar que ela tenha que ter. Ela não tem nada a ver com o período de vacácio original. Tudo bem? Tá. Uma coisinha um pouquinho mais aprofundada, mas veio na minha cabeça aqui, vamos nós. Porque normalmente não é todo preparatório que eu preocupo em falar isso, mas vamos pensar aquela ideia, né? Espere pelo melhor, prepare-se para o pior. Vai que o tarado te pergunta isso. E se acontecer do chefe do executivo vetar um trecho da lei e posteriormente esse veto cair e já ter entrado a lei em vigor, como é que fica? Essa parte que foi vetada e foi depois derrubado o veto. Quando o chefe do executivo veta um dispositivo de lei, ele comunica isso ao Congresso. É uma das atribuições do Congresso, não é nem da Câmara nem do Senado, é atribuição conjunta. Ele comunica, o presidente do Congresso tem que tem um prazo, acho que de 15 dias úteis, um trem assim, ele tem que convocar uma sessão conjunta, uma sessão do Congresso, para apreciar o veto. Tanto que todo veto tem que ter as razões do veto. Por que vetou? E aí aprecia-se isso, e nessa sessão conjunta, por maioria simples, o Congresso pode derrubar o veto. Derrubou, aquele trecho da lei que não ia virar lei, que tinha sido vetado, se restaura. E aí quem promove a promulgação não é o presidente, não vai para o presidente promulgar. O Congresso promulga. O fundamento disso é muito simples, né? O Congresso significa os representantes do povo. O chefe do executivo chegou à conclusão de que tal dispositivo de lei não era bacana ou conveniente ou interessante por essas razões, deu as razões do veto. Vai para os representantes do povo olhar, os representantes podem olhar e falar, não, nós achamos que é bacana, nós queremos essa lei. Por isso que eles derrubam o veto, se for o caso. E aí eles publicam. Só que, eventualmente, a lei já entrou em vigor. Então, vamos imaginar se tivesse um período de vacácio de 30 dias, de 50 dias, que seja, tá? E a lei entrou em vigor. Quando derrubar o veto, aquele trecho que vai virar lei, ele vai integrar a lei que já está em vigor e aquele trecho vai observar o mesmo período de vacácio que a lei anteriormente observou no momento da sua publicação.
Tá? A partir do período de vacácio, depois que terminar. Então, você vai ter, de repente, você tem lá meia dúzia de artigos, né? Esses 2 tinham sido vetados. A lei é publicada sem eles. Isso aqui vai para o Congresso apreciar. Tá. Tem, na Constituição tem 15 dias úteis para a primeira sessão, depois mais um tempo para isso, para aquilo, tem um prazo. Tem que fazer a convocação. Na Constituição tem o prazo direitinho. Aí, isso aqui entrou em vigor. Isso aqui não. Aí lá na frente o Congresso derruba o veto e promulga. Esses trechos aqui, eles passam a integrar essa lei e eles vão entrar em vigor depois de decorrido o período de vacácio que era previsto originariamente para a lei. Então vai acontecer de você ter nessa circunstância, de repente, uma lei que tem lá vários artigos publicados, bonitinho, aonde alguns estão valendo, estão em vigor, e outros ainda não. Ainda estão em período de vacácio. Tranquilo. E o período vai ser o original, da publicação original, porque ela vai integrar a lei. A partir da publicação. Não é da derrubada, não, da publicação. Aí ela vai integrar a lei, e aí esse trecho vai contar o período de vacácio original da publicação dele. Iniciando do zero de novo. Do zero. Para ele. O resto da lei, não. O resto da lei está valendo. É isso mesmo. Sofrimento controlado? Bom. Meninos, 30 dias, 50 dias, 180 dias, 120 dias, como é que conta esse prazo? Já perguntaram isso também. Como é que eu conto esse prazo? Aí é o seguinte, conta-se esse prazo. Primeiro, onde é que está isso? Tem isso em algum lugar? Tem. Tem uma lei que a gente normalmente não para muito para ler. É a Lei Complementar 95, desculpa. É a Lei Complementar 95, de 98. Essa lei define o conteúdo das leis, entrada em vigor, um monte de coisa. Ah, então essa lei revogou a lei de introdução? Não, não revogou. Essa lei está prevista na Constituição, lógico, né? Senão não era lei complementar, no parágrafo único do artigo 59. Essa lei foi feita para tentar diminuir a sacanagem. Por exemplo, ela define que as leis não podem tratar de mais de um assunto. Porque você tinha uns negócios, o famoso jabuti, né, que a turma fala, a emenda jabuti. Então você pega lá uma lei disciplinando a pesca no Rio Araguaia. Aí lá no meio da lei vem assim, os servidores, categoria tal, incorporam a gratificação, não sei das quantas, para todos os fins de direito. Aí depois continuava falando da pesca. Né? Então, em tese, isso não pode acontecer, tá? De 98 para cá. Essa lei define, por exemplo, que você não pode revogar um pedaço de um dispositivo. Você pode, a menor coisa que você pode revogar é um dispositivo. Então, você pode revogar um parágrafo inteiro, um artigo inteiro, mas você não pode revogar uma palavra. Ok. Isso é a Lei Complementar 95, tá? Ela não revogou a lei de introdução, nada disso. Essa lei define, acho que é o parágrafo, acho que o artigo 8º ou 10º define como que conta o prazo para a lei entrar em vigor. É um jeito meio tabajara, tá? Você inclui o dia da publicação. Então, publicou, conta um dia. Passa o prazo de vacácio, que foi definido, você inclui o dia do fim. Então, você inclui o dia do início, inclui o dia do fim, e a lei entra em vigor no dia subsequente.
Então, a ideia é que você vai esgotar completamente o prazo. Tá? Perguntinha que caiu na prova de procurador do TCM aqui em Goiás. Quando esse dia subsequente cai num feriado, dia santo, essas coisas, domingo, o que acontece? Nada. É nesse dia mesmo. Não prorroga. Tá? A lei é lei todo dia. Tudo bem que você vai passar carnaval em Alto Paraíso, você acha que a lei de drogas, no mínimo, está suspensa. Mas não, está valendo. Tá? O Código Civil entrou em vigor no sábado. Ok, não tem problema não. Tá? Olha aqui que coisinha fofa. Pensa você fazendo essa prova. E outra coisa que é bom vocês guardarem, guarda isso num cantinho aí do seu coração, você já cansou de me ouvir falar isso. Quem elabora prova de concurso se alimenta do mal. É um ser que não tem mãe, ele se alimenta do mal. Ele fica pensando onde ele vai pôr as cascas de banana para a gente pisar. Ele é um ser que se alimenta do mal. Por isso que é importante você fazer prova. Essa questão caiu no TRF1. Essa questão estava na parte tributária, não estava na parte civil, estava na parte tributária. Então imagina que você está lá fazendo a prova e você se depara com essa marmota. E olha a maldade, considerando a hipótese de no dia 30 de dezembro de 2019, publicada a lei aumentando o valor de taxa de fiscalização de seguro, capitalização, previdência privada aberta, prova de tributário, você escuta lei, dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, já dá batedeira. Você começa com aquele trem, ai meu Deus, e aí, anterioridade? Não, mas tem exceção. Ah, mas tem anterioridade nonagesimal. Ah, mas também tem exceção. Ah, mas é taxa, não é imposto. Taxa é a contrapartida de um serviço mensurável, individualizado. Será que taxa encaixa? Isso é feito para isso, isso é feito para você sofrer. Tá? Esse troço foi publicado 30 de dezembro. Não falou quando que ia entrar em vigor, omissa quanto à data de início de sua vigência. Pergunta, quando a referida lei começa a vigorar? Essa pergunta é, saiu uma lei dia 30, não estava escrito quanto que ia entrar em vigor. Vai entrar quando? Essa questão é isso. Não interessa o conteúdo da lei. Podia ser uma lei penal, trabalhista, eleitoral, não interessa, não faz diferença. Quando que esse troço entra em vigor? Nós já vimos isso aqui. Saiu dia 30. Se não tem nada escrito, qual que vai ser o prazo? 45 dias. Então, nós vamos pegar, incluir o início, né? Então, 30 de janeiro, 31 de janeiro. Aqui, deu 2 dias. Janeiro não, dezembro. Dezembro. Deu 2 dias. Aí, janeiro, tem mais 31. Até aí deu 33. Como são 45, 33 para 45, falta 12. Então, a gente pega fevereiro, falta 12. Isso aqui esgotou o prazo. Só que entra em vigor no dia seguinte. Então, no dia 13 de fevereiro. Resposta letra C. Essa questão, ou ela é fácil ou ela é impossível. Se você algum dia viu como que conta prazo, você mata isso sem sofrer. Se você nunca viu, você sangra. Porque aí você vai... Olha o jeito que é maldoso o negócio. Porque o cara lembra da lei de introdução, lembra dos 45 dias, né? Tal, aí ele pensa, não, então, Aí o cara pensa, não, assim, assado, então é contagem de prazo. Não, então contagem de prazo exclui o início, inclui o fim. Aí o cara cai no dia 12, aí ele geme, fala, mas não tem dia 12. Ele fala, não, mas não tem dia 12, mas então é porque é tributário. E fica, aí o cara põe dia 1º de janeiro, põe o dia da publicação, dia 13, porque conta prazo assim, tá? Então daí a importância de você conhecer a lei, de você ir fazendo questões, para sofrer menos. Bom, meninos, isso é o início da vigência, beleza, né? Início é assim. E o término?
O término, duas regrinhas singelas. Primeira é o comum, é o arroz com feijão. Lei é feita para durar. Lei, se não vier outra e modificar, ela fica. Princípio da continuidade, parte de cima aí do slide. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Nós temos algumas leis que ainda são da época do Império. Metade do nosso Código Comercial é do Império. E está feliz da vida aí. A turma que mexe com título de crédito, aquela Lei Uniforme de Genebra de 1908. E feliz e respirando, tá? Lei de Introdução, 1942. Enquanto não, o Código Penal é de 1940. Enquanto não vier outra lei que alterar ou revogar, está valendo. Essa é a regra geral. Exceção, princípio da temporariedade. Leis temporárias. Aí elas vão vigorar até passar o prazo ou esgotar o motivo. O normal é que seja prazo. É mais raro que uma lei temporária tenha sido editada por conta de motivo. E quando é com motivo, pelo menos que eu já vi, acaba tendo prazo também, tá? Exemplo mais comum de lei temporária. Não, mas exemplo comum. Tem todo ano, todo mundo ouve falar, lei de orçamento. Todo ano tem lei orçamentária. A lei orçamentária vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? Então, se alguém perguntar isso para o procurador no município de Fortaleza. Ah, a lei orçamentária perde a vigência. Aí botaram lá, pela aprovação do novo orçamento, uma bobageirada lá. Decurso do prazo. Passou o prazo, ela perde a vigência. Deu 31 de dezembro, acabou, perde a vigência. Tá? Fala, garoto. O colega está perguntando, porque o pessoal em casa não ouve essa pergunta, se tem alguma diferença entre vigor e vigência. Em termos de semântica, de sentido da palavra, né? Vigor está mais ligado à potência, à possibilidade de produzir efeito, de ter força. E vigência é aquilo que está vigorando, que está valendo, que está válido. A rigor seria isso. Mas tanto faz você falar, essa lei está vigendo, está vigente, essa lei vigora, essa lei está em vigor, você pode falar tudo isso como um sinônimo, sem problema. É uma lei que está valendo e está apta a produzir efeitos. Tá? Meninos, até aí, tudo bem? Então, o colega lembrou aqui, a lei da Copa. A lei da Copa foi uma lei temporária. Ela foi feita em razão da Copa. E aí trouxe várias alterações, o Estatuto do Torcedor, alterou um monte de coisa, criou crimes temporários, trouxe vários crimes que não existiam no Brasil. Vocês vão estudar em penal, né? A ultratividade da lei penal. Quem cometeu aqueles fatos durante a Copa cometeu um crime, mesmo que a lei tenha sido revogada depois, continua sendo crime. Nesse caso, não vai retroagir e beneficiar. Só até prescrever. Tinha uns crimes meio diferentes, assim, crime de marketing de captação. O sujeito estava no estádio, se ele mostrasse um cartaz com símbolo comercial de alguma empresa não aprovada pela FIFA, e isso fosse captado pelas câmeras, isso era crime. Tinha uma pena bestinha lá, mas era crime. Tranquilo? Agora, moçada, presta atenção aqui, porque tem um negócio que é meio esquisito, mas tem sentido e vai te ajudar a consolidar um entendimento que pode fazer diferença uma hora na sua vida. Até acho que eu peguei uma questão de prova disso, coloquei aqui no slide. Peguei. Olha aí. Isso aí foi a prova discursiva de juiz do DF.
considerando que a lei X revogou inteira e expressamente a lei Y, é possível que as leis revogada e revogadora mantenham-se vigentes simultaneamente em algum momento? Justifique. A ideia é que sim, é possível. Por mais estranho... Não, isso não é repetição, não. Isso é mais estranho quando você lê. De novo, a questão da maldade, de quem elabora a prova. A sacanagem aí foi quando o cara fala revoga inteira e expressamente. Porque a gente tem a imagem que tem que vir escrito assim, fica revogada a lei tal. Não, pode ser o conteúdo. Tá? Então, se eu tenho uma lei X que revoga completamente aquele dispositivo da lei Y, e de forma inteira, integral, completa, essas duas leis podem estar em vigor simultaneamente, revogada e revogadora? Sim. Como? Se uma delas for temporária. Se a revogadora for temporária. Tá? É entender o seguinte. Quando você tem esse dispositivo aqui, ó, artigo 2º da lei de introdução, tinha que estar escrito da seguinte forma, aí vocês vão perceber onde que está o segredo do negócio. Não se destinando à vigência temporária, percebeu? Não se destinando à vigência temporária. A lei terá vigor até que outra lei não destinada à vigência temporária a modifique ou revogue. O que revoga uma lei que não é temporária é só outra lei que não é temporária. A lei temporária impede a produção de efeitos da não temporária, enquanto ela estiver valendo. Quando ela perder a validade, e ela tem prazo para perder a validade, a outra automaticamente passa a ser aplicada, para não ficar um buraco, não ficar um vácuo legislativo. Então, só uma lei não temporária tira do mundo jurídico uma lei não temporária, como aconteceu com a lei da Copa. O Estatuto Torcedor proíbe vender bebida alcoólica em estádio. Está lá, proibido vender bebida alcoólica. Vem a Lei Geral da Copa, pode vender bebida alcoólica. Revogou completamente esse dispositivo. Beleza. A Lei da Copa, se não me engano, valeu até 31 de dezembro do ano da Copa, de 2014. Chegou 31 de dezembro, ela perdeu a validade. O Estatuto Torcedor voltou a ser aplicado. Voltou a valer, voltou a proibir vender bebida alcoólica. Tá? Então, se você tem uma lei temporária que é promulgada e revoga um dispositivo de lei não temporária, ele vai revogar só no sentido de impedir a aplicação. Quando ela perder a validade, e ela vai perder, essa aqui automaticamente volta a ser aplicada. Ela não vai tirar a outra do mundo jurídico. Tá? Ok? Normalmente ninguém explica isso pra gente na faculdade. Mas é assim que funciona. Bom, se a turma explicasse isso na faculdade, eu perdia meu emprego, né? Tem que garantir o leitinho das crianças. Aliás, o pessoal em casa fica esse conselho, né? Trata bem seu filho, tudo, porque ele que vai comprar suas fraldas, ele que vai pôr você no asilo. Então, você tem que gerar um negócio bacana aí, né? Tem que investir no cabra. Porque se eu te colocar no lugar que a turma pelo menos troca a fralda, dá o remedinho direitinho, já tá valendo. Dá um iogurtezinho, né? Um negocinho assim, né? De vez em quando troca de canal na televisão, deixa o cabra ali, né? Fazer o quê? Ar-condicionado com cuidado, com parcimônia, porque, né? E engraçado que o tempo chega mesmo. Eu cheguei num ponto da minha vida que, se eu for numa balada, no outro dia eu acordo, parece que eu peguei zika e chikungunya, assim, eu acordo e falo, não, isso não é ressaca, eu tô morrendo. Cara, balada pra mim tem que ter sofá, comida e música baixa. Sofá, comida e música baixa. Eu levei minha filha no show do Coldplay, no outro dia eu acordei com elefantise. Esse tornozelinho desse tamanho. Eu fiquei um dia mancando.
tomando Dorflex. Sério, lombar doendo. Primeiro que eu fiquei na chuva, porque trem velho não pode tomar chuva. Tá lombar doendo, tornozelo desse tamanho. Gente, acabou o ser humano. Acabou, o ouvido desunindo. O velho tem disso. Minha filha, 0 bala. Pronto. Vamos de novo, aqui de novo. Precisa de uns 6 meses para eu ir em outro show, para eu recuperar. Não é assim não. Moçada, se eu tenho uma revogação completa, abrogação. Se eu tenho ela, desse modelo. Se eu tenho uma parcial derrogação, tá? Só guarda que existe esse nome. Vai que um alucinado te pergunta isso, perguntar em Rondônia. Aquela pergunta imbecil para colocar numa prova, colocar lá o Código Civil, botar o número, né? Abrogou o Código Comercial e derrogou o Código Civil antigo. Não, é o contrário. Tá bom, é o contrário. Então, a revogação total chama abrogação. A parcial chama derrogação. Se você for falar e ficar na dúvida, não fala, né? Fala revogação total, revogação parcial, que aí você não corre o risco de confundir, tá? Bom, então, meninos, a ideia é, eu tenho uma lei em vigor, enquanto não sair uma outra, ela não vai ser revogada. Quando sair, ela vai ser. Então, quando sair, qual vai ser a ideia do quando sair? Ela é mais nova. Então, o critério para revogação é, por óbvio, atendido o critério da hierarquia, porque se eu quiser mudar uma lei, eu preciso de uma lei. Se eu quiser mudar a Constituição, eu preciso de uma emenda constitucional. Eu não vou alterar a Constituição com a lei. Atendido o critério da hierarquia, a rigor, a gente atua, a gente utiliza no Brasil o critério cronológico. A lei mais nova revoga a mais antiga. Quando expressamente o declare, vem escrito lá, fica revogada a lei tal ou o artigo tal, vem expresso. Quando seja com ela incompatível, a gente chama isso de revogação tácita ou indireta. Ou tratar inteiramente, disciplinar inteiramente a matéria tratada na lei anterior. O Código Novo revoga inteiramente o Código Antigo, independentemente de estar expresso ou não. Tá? O Código de Trânsito de 97 revogou inteiramente o Código de Trânsito de 66, independentemente de estar expresso ou não. Então, você não precisa preocupar com o que dá incompatibilidade ou não dá. Toda vez que uma matéria é tratada por inteiro, a lei anterior é revogada por inteiro também, tá? Se eu tenho 2 leis em vigor com dispositivos incompatíveis, a mais nova revoga a mais antiga. A ideia é essa, eu aplico a mais nova, tá? Agora, aqui embaixo está cortado, vocês viram que cortou, aqui embaixo ainda está escrito, a lei especial derroga a geral. Por quê? Por conta do critério especializante. Então, se eu tenho uma lei específica, especial, que se amolda a uma determinada situação fática, ela vai ser usada em detrimento de uma lei geral que também, eventualmente, poderia valer para aquela situação. Exatamente pelo critério da especialização. Por ser uma lei especial, ela é melhor, né, utilizada naquela situação onde ela se encaixa. Ok? E aí, meninos? Isso aqui depois vocês pegam, né, questão discursiva, é exatamente a ideia de se a lei complementar foi revogada. Oi? Vou dar, aguenta aí. Aguenta aí, tá? Olha só. Até um exemplo fático que existe. Lembra que eu não lembro o número da lei, nem a pau. Vocês lembram que a Constituição fala que o civilmente identificado não precisa ser submetido à identificação criminal? Na forma da lei? Vem escrito assim no artigo 5º, tá? Aí fizeram a lei de identificação criminal. Ok. Fizeram a lei de identificação criminal, que tem lá as hipóteses para identificação criminal, e aí vai, né? Se o sujeito tiver um documento que aparenta ser fraudado, o documento está ilegível, esse tipo de coisa. Tinha lá situações que permitiam identificação criminal. Posteriormente, fizeram a lei de combate ao crime organizado.
Essa lei trouxe outras disposições para a identificação criminal, conflitantes com a lei de identificação criminal. Então eu tenho duas leis, as duas em vigor, as duas disciplinando a mesma situação, e situações incompatíveis. Qual que vale? A mais nova. Essa é a ideia. Ela não veio, não trouxe, fica revogada a lei de identificação criminal, não trouxe isso expresso. Quando eu tenho duas leis em vigor, eu aplico a mais nova. Tá? Sempre vai acontecer isso. Sempre, lei com lei. Depois que a gente pegar critério de especialização, a gente vai dar mais uma aprofundadinha, aí às vezes mexe um pouquinho. Mas a ideia é isso, a lei mais nova revoga a lei mais antiga, tá? Existe um negócio que é o seguinte, meninos. Nós temos a ideia de que nós temos, para criar regras de convivência no mundo, né, real, na sociedade, a necessidade do poder constituído criar normas. Vocês viram isso em IED, aqueles troços todos, né? O ser humano sozinho numa ilha, não precisa do direito, aquele negócio todo frufru, né? O direito não alcança ele, faz sentido. Direito, conjunto de normas que regula a vida em sociedade, imposto coercitivamente, aquela coisa toda. O sinal ficou vermelho, todo mundo tem que frear, senão vira um fuá. Não interessa se você está numa Mercedes ou num Chevette, o sinal ficou vermelho, você tem que pisar no freio, vale para todo mundo. Lindo, fofo, regula a vida em sociedade. A ideia é essa. Essas normas, elas aparecem para nós, principalmente na forma de leis, tá? Leis, grosso modo, tá certo? Decreto, etc. Leis. Mas nós temos também os princípios. E aí já é muito tranquilo a ideia da força normativa dos princípios. Isso é muito aplicado, principalmente quando você pega constitucional, direito, né, proteção da pessoa humana, artigo 5º, aí vai. A ideia é que as leis são regras de conduta. E os princípios são balizadores da própria produção de regras. E aí você vai estudar isso, dependendo de uma prova discursiva, um trem assim pode aparecer na sua vida. O nosso dia a dia, normalmente, você lida com regras, com leis. E aqui você trabalha com uma imagem que a gente chama de conflito... Opa, pus um T aí fora do lugar. Conflito de regras e colisão de princípios. Conflito é uma coisa que já aconteceu, já foi resolvida, alguém já ganhou. Guerra do Paraguai foi um conflito. Quem perdeu? Paraguai. Quem ganhou? Tríplice Aliança. Ponto. Isso foi assim. Tá? Segunda Guerra Mundial foi um conflito. Quem ganhou? Os aliados. Quem perdeu? Itália, Alemanha e Japão. Foi um conflito. Já aconteceu, já acabou, tem uma solução. Eu tenho uma lei mais antiga, uma lei mais nova, as duas conflitam. A mais nova ganha, acabou, é ela que ganha, ganha toda vez. E fica por isso mesmo. Colisão. Teve uma colisão na esquina, uma batida de carro. Quem está certo, quem está errado? Não sei, tem que olhar. Aí na outra semana tem outra batida. Quem está certo, quem está errado? Aí tem que olhar. Tá? E aí, princípios, você vai usar situações que o pessoal chama de ponderação de interesse, ponderação de princípio, relativização, você diminuir a força vinculante dele sem esgotar o núcleo central. Isso aí os meninos do constitucional vão brincar muito com vocês. Então, você tem uma situação fática que você tem em conflito a liberdade religiosa com a, sei lá, integridade física. Está conflitando. Desculpa, está colidindo. E aí, você vai ponderar. Nesse caso, eu acho que deve prevalecer
o princípio da integridade física. Não, deve prevalecer o princípio da liberdade religiosa. Liberdade de expressão e integridade física. Direito à vida com alguma coisa. Então está conflitando, está colidindo. Você vai analisar caso a caso. Isso é legal de você pegar, tá? Tem uma criança americana que trabalhou muito isso, chama Ronald Dworkin, pessoal que vai para estudar constitucional um pouquinho mais a fundo vai ver muito isso, tá? Vale a pena, de vez em quando algum louco põe numa prova discursiva para falar da força normativa dos princípios e tal. Porque a ideia é que eles vão vincular a nossa produção de regras, tá? A dignidade da pessoa humana, esse é um princípio. Você não vai criar um dispositivo de lei que ofende a dignidade da pessoa humana, que ofende a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, esse tipo de coisa. E aí você vai ter situações que você vai ter que pensar qual que vai prevalecer, tá? Um em relação ao outro. Tranquilo? Bom, vamos fazer o nosso mini micro intervalo, tomar os 500 ml de café. Pessoal em casa, prepara aquela air fryer, bota um pãozinho de queijo congelado. E a gente volta.